Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu faço parte da equipe técnica da Petland Co. Bom, eu tenho 35 anos, sou formada em medicina veterinária e pós-graduada em clínica de pequenos animais. Eu tenho um histórico profissional de 8 anos de atuação tanto no setor pet como vet, em clínicas, hospitais, pet shops, na indústria de medicamentos e na farmácia de manipulação veterinária também. O meu perfil pessoal, eu sou objetiva, empática, trabalho muito em equipe e sou colaborativa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os 6 passos da venda da doutora May. Então, os 6 passos da venda a gente fez a partir das letras do nome da doutora May. Então, começa primeiro com o domínio das informações, com recepcionar o cliente com excelência, apresentar os serviços, monitorar o cliente, entender objeções e incentivar a manutenção. Então, são esses passos que vão conseguir fazer com que a gente chegue aos 5 para os serviços dentro da doutora May. Começando pelo domínio de informações, então, a gente tem várias coisas que precisam ser olhadas antes mesmo do atendimento ao cliente. Então, esse ambiente tem que estar organizado, limpo, a recepção principalmente, e ficar sempre atento às boas-vindas ao cliente, a como que a gente vai recepcionar esse cliente. Os serviços, está tudo certo com as especialidades, o banco de especialistas, todos os exames que a gente presta. A gente sabe que dentro da doutora May é muito importante que a gente consiga oferecer todos os serviços que o cliente precisa dentro da doutora May, seja consultório, seja clínica, para a gente não precisar encaminhar ele para outro lugar, trazendo comodidade nesse serviço. Os programas de doutora May, bem como os take-ones dos programas, todo mundo sabendo o que eles significam e conseguir falar claramente para o tutor sobre os programas. As vacinas, as células-tronco, que a gente tem unidades avançadas, consegue fornecer células-tronco para vocês fazerem a aplicação na unidade de vocês. Na parte operacional, sobre a rotina, todo o controle de exame, o controle de especialistas, os estoques, ou seja, está com o controle completo da sua clínica ou do seu consultório. E a concorrência, super importante a gente fazer pesquisa de preço, a gente saber como que a concorrência está trabalhando, quais são os serviços que eles fazem, para a gente conseguir fazer ajustes tanto de preço, mas também como de serviço, a gente entender como eles estão trabalhando ali fora também. Então, a segunda parte entra na recepção do cliente, né? E isso normalmente está a cargo da recepcionista, mas a gente sabe que todo mundo dentro da doutora May tem que ser super sorridente, tem que ser super alegre, tem que ser simpático e recepcionar o cliente. Então, primeira coisa, quando é ali ao vivo com o cliente, é o seja bem-vindo à doutora May. Não só em Petland, né, que a gente fala seja bem-vindo a Petland, dentro da doutora May também. Isso traz uma recepção muito mais calorosa. É importante o uso de uniforme, sapato fechado. Tem uma aula sobre EPI que a gente fala um pouco sobre isso, mas que a equipe inteira esteja uniformizada. Transmitir simpatia e empatia para o cliente ficar mais confiante. Então é a simpatia, mas também a empatia da gente entender que muitas vezes esse tutor está preocupado com o pet dele. Eu digo que muitas vezes a recepção tem que ter essa sensibilidade de que às vezes o cliente está bravo, mas não é com ela, né? É com uma doença do pet, é com alguma coisa que os está preocupando. Então ter essa empatia, chamar o paciente e o tutor sempre pelo nome, né? Principalmente o paciente. Então, a gente trabalha com agendamento, é muito mais fácil se programar, mas mesmo assim, sempre chamá-los pelo nome. E recepção sempre organizada, né? Uma recepção desorganizada dá a sensação de que a clínica inteira é uma desordem completa. Então, cuidado com excesso de maquiagem e perfume, né? Não ficar aquela maquiagem tão pesada. A postura, né? Que mostra realmente que a gente está mais receptivo, então cuidado com postura. Celular, não da clínica, né, mas o celular pessoal, cuidado. E mesmo da clínica, sempre estar atento para os clientes que estão chegando, responder prontamente também os clientes pelo celular. E cuidado com os vícios de linguagem, né, tipo, a gente sempre tem que ficar atento a esse tipo de palavras, esses vícios de linguagem.
Outro passo de recepcionar são as necessidades do cliente, que a gente enxerga como 3 necessidades principais que um cliente de serviço tem. Que é primeiro ser atendido, o outro é se sentir acolhido e ver a sua necessidade resolvida. Então, todo cliente, seja produto ou seja serviço, que entra em uma loja, em uma clínica, ele tem um problema a ser solucionado. Então, a gente tem que ter esse olhar, entender o que o tutor quer para conseguir atendê-lo da melhor maneira possível. Então, uma dica importante: a maioria dos clientes não reclama, a maioria dos clientes não vai te dar o feedback ali na hora. Então, provavelmente, ele lá fora faça uma propaganda negativa. E a gente sabe como isso é muito pior do que um que faça uma propaganda positiva. A gente sabe que dissemina muito mais. Então, sempre ficar atento a sinais que o cliente pode estar demonstrando que não está satisfeito, para conseguir reverter isso. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse controle do pós-atendimento. Terceiro ponto é apresentar os serviços. Então, é muito importante que a equipe inteira conheça todos os serviços que a doutora May fornece. Conheça o programa, conheça sobre os meses de prevenção, conheça os serviços oferecidos, os especialistas que estão, tá? A partir daí, a gente consegue criar um relacionamento com o cliente. Então, a gente vai saber, a partir do que a rotina e a família desse tutor precisa, a gente pode oferecer. Então, se a gente sabe que é um tutor que, por exemplo, é muito ocupado, a gente sabe que a gente vai tentar fazer aos finais de semana o máximo de coisa que a gente puder. Se ele tem que fazer vários exames, a gente vai marcar tudo para o mesmo dia, para facilitar realmente para esse tutor, né? Prestar atenção nas respostas dos clientes para conquistar sua confiança. Então, ouça, né? Não só fale, vamos ouvir o que o cliente também está falando. E criar o desejo. Quando a gente oferece um serviço, a gente precisa mostrar o porquê que esse serviço é necessário. Criar esse sentido de desejo que a venda já está feita. Então, por exemplo, vamos falar de um programa, mostrar que o programa é para prevenção de doenças desse pet. E todos os serviços que a gente tem, o que vão agregar na vida desse pet. Isso traz valor ao serviço. Isso faz com que o tutor tenha desejo em ter esse serviço. Então, ajuda muito na finalização da venda. Então, como que a gente pode agregar, né, valor quando a gente fala de clínica ou consultório veterinário? Que é um serviço que às vezes a gente fala, poxa, como que eu vou fazer para não parecer que eu estou empurrando, né? Para não parecer que eu estou sendo antiético. Na verdade, a gente precisa fazer um atendimento de qualidade e mostrar que o preço é justo. Preço justo, como a gente sempre fala, não é barato, mas é justo. Mostrar que o ambiente está organizado, mostrar que o ambiente é controlado, mostrar que a gente conhece o histórico do paciente, que a gente conhece o histórico do cliente. A partir de tudo isso, a gente consegue agregar valor a esses serviços e mostrar que a gente fornece muito mais do que o serviço veterinário, mas esse conjunto de outros serviços e atendimentos que a gente consegue transmitir para esse tutor. Quarto ponto é monitorar o cliente. Então, o que eu falei, a gente tem que ouvir, não só falar. Entender qual é a necessidade desse cliente, não só dentro do consultório veterinário com o veterinário, mas também na recepção, a gerência também. Vamos ouvir o cliente, vamos entender o que ele precisa. Enviar informações conforme a necessidade do cliente. A gente pode fazer listas de transmissão sobre os meses de prevenção, por exemplo, sempre informando o cliente. Fazer um controle de cronograma do programa. Então, o cliente fechou um programa, a gente tem que saber como é que ele está, quantos serviços ele já fez, quando esse programa vai vencer, quantos ainda faltam. Fazer esse controle para o cliente também. Fazer o controle de vacinas, sempre pedir carteirinha de vacinação, anotar no sistema, ter o controle de quando essa vacina tem que ser refeita, para a gente mesmo avisar o cliente. E o controle de recebimento de exames. O exame ele pode ir tanto para o veterinário direto quanto para a recepção. Assim que esse exame chegar, tem que avisar o tutor e chamar para um retorno. Mesmo que o exame não tenha dado nada, é importante esse retorno, é importante que a gente converse com o tutor sobre o que aconteceu, se o resultado foi negativo, que bom, mas o que pode acontecer em outros exames também, por que a gente precisa fazer outros exames. Então, ter esse relacionamento próximo e sempre chamar o tutor para vir nas visitas
dentro do consultório. Quinto passo é entender objeções. Então, 60% das objeções são falsas. Muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer ou não conhece o serviço e simplesmente fala não. E sabemos também que 75% dos vendedores acabam desistindo logo na primeira objeção. Então isso é péssimo, a gente sabe que a maioria delas é falsa e a gente nunca consegue questionar. Então vamos questionar esse tutor. O porquê não, que serviço que agregaria para ele, que tipo de serviço que ele está buscando, qual que é o motivo. Que a gente consegue sempre oferecer um melhor serviço e mostrar valor dos nossos para o tutor conseguir aderir. Então é importante contornar essas objeções. Tá? Como eu disse, entende por que ele não quer fechar a venda, quais são os motivos e faça uma lista das principais objeções antes. Pode reunir a equipe inteira. Todo mundo falando quais objeções encontram ali na doutora May. Então vamos fazer uma lista de respostas para cada objeção. Isso é uma dinâmica muito legal para fazer em equipe. Prepara a equipe completa de veterinário, recepcionista, gerência, vendedor, todo mundo para qualquer tipo de objeção que possa encontrar nos serviços. E a hora de fechar a venda, né? Muitas vezes o cliente não vai falar, quero pagar. Ele vai dar sinais de que quer fechar a venda. Então é esse tipo de sinal que a gente tem que ficar atento. Então, esse é o momento que o cliente mentalmente já aceitou a compra. Então, a gente precisa entender isso e conseguir já fechar a venda com o cliente. Ele emite sinais corporais que ele está pronto para comprar. Ele fica mais interessado, ele começa a perguntar, não sei se eu poderia pagar, mas se eu fechasse hoje como seria, qual que é a forma de pagamento. A partir daí a gente consegue entender que esse cliente está realmente interessado. Então existem 3 tipos de fechamento de uma compra que um cliente pode fazer. O primeiro por penalidade, que é aquele de promoção. Olha, se você não comprar até amanhã, essa promoção vai acabar. É um jeito de falar também, né? Principalmente quando a gente fala dos meses de prevenção, quando faz algum mês, por exemplo, de controle de tártaro, de castração. Então a gente pode falar que essas condições vão acontecer mais nesse mês. Então a gente pode utilizar também esse tipo de fechamento. Tem outro que é influência de terceiro. Esse é muito legal, porque um cliente saiu satisfeito, ele vai trazer novos clientes. E no ramo veterinário, normalmente é assim que acontece. A gente faz captação de cliente no banho e tosa, sim, mas tem muita captação que é no boca a boca, de um cliente para o outro. E tem o por sugestão, né? Que é você oferecer. Vamos fazer o pacote de prevenção hoje e explicar o que é esse pacote de prevenção. Nisso, os Take Ones ajudam muito, que são os folhetinhos dos pacotes de prevenção. Vamos mostrar então o que tem no programa, quais são os serviços, tem muita informação ali dentro. E agora vamos para o 6º passo, que é incentivar a manutenção, ou seja, o pós-venda. Pós-venda é muito importante, não deixa de ser importante quando a gente fala do serviço veterinário. Então, logo após a primeira consulta, pode ir atrás do cliente para saber o que ele achou. Às vezes, para o próprio veterinário ele não vai falar, então vai atrás, pergunta como é que foi a consulta, o que achou do atendimento. É muito importante trazer essa proximidade depois que o cliente saiu, que vai fechar realmente essa venda com chave de ouro. Então, o objetivo desse pós-venda é aumentar e desenvolver o relacionamento com o cliente, então trazer essa proximidade não só do veterinário, mas também de toda a equipe doutora May com o cliente, estimular essa propaganda verbal que eu falei, que é um tipo de disseminação que um cliente faz para o outro. Olha, adorei o atendimento da doutora May, indico super, e eles falam um para o outro realmente. E também para trazer o cliente de volta com mais frequência. Isso é o que a gente quer recorrência. Por isso que a gente tem os programas doutora May, por isso que a gente tem pacote de serviço no banho e tosa, porque a gente quer que esse cliente esteja mais tempo ali, tanto para consumir serviços e produtos, mas também na veterinária, para a gente conseguir estar mais próximo desse animal, entender melhor o nosso paciente, a dinâmica dele, como que é o dia a dia, para conseguir prevenir qualquer tipo de doença. Então, não deixe de mantê-los informados sobre promoções. Então, como eu falei, a gente pode fazer lista de transmissão,
Nas clínicas que fazem cirurgia, a gente pode falar sobre os dias de cirurgia, a gente pode falar sobre os meses de prevenção. Então pode fazer carta, e-mail, WhatsApp, ligação, mensagem. É muito importante se manter perto desse cliente depois que ele sai do consultório ou da clínica. Então, sempre mantenha contato com o cliente. Manda mensagem em data comemorativa, principalmente aniversário de pet. Não deixem de anotar o aniversário do pet. E mandem parabéns. O tutor fica muito, muito feliz. Avise sobre o período de cirurgias eletivas, que são os dias de cirurgia que a gente fala. Fale sobre as próximas visitas na clínica, seja nos programas de prevenção que são a cada 3 meses ou não. Mesmo cliente sem programa de prevenção, fala, olha, a sua última consulta já faz 6 meses, já está na hora de a gente fazer uma nova consulta e novos exames preventivos. E envie lembrete sobre consultas, exames ou vacinas. Então, tem consulta agendada, sempre lembrar. Tem vacina vencendo, também vamos mandar mensagem. E tem exame que já deve ser feito novamente por conta de check-up, também é interessante falar com o tutor. Uma maneira da gente fazer é através da pesquisa de satisfação, né? Que a gente pode fazer tanto entrando em contato com o cliente, perguntando como é que foi o atendimento, para entender se ele é um detrator, para entender se ele é passivo ou se ele é um promotor, ou seja, que vai disseminar para outros clientes. Então, sempre estando bem perto do seu cliente, entendendo o que ele achou do serviço da doutora May. Então é isso, espero que essa aula ajude vocês a conseguir chegar no sim em todos os serviços veterinários, seja em pacote de vacina, programa doutora May ou qualquer outro serviço. Muito obrigada!